O poder da oração. Fala para quem está do seu lado: a oração é poderosa. Tem poder quem ora, tem intimidade quem ora, tem relacionamento quem ora, tem discernimento quem ora, tem governo quem ora, se antecipa quem ora. Mas muitas vezes a gente olha a intercessão como sendo o ministério de alguém e a oração como sendo algo pontual, quando na verdade todos fomos chamados a sermos intercessores. A intercessão, eu já falei sobre isso, mas eu preciso relembrar para alguém, significa alguém que está entre sessões. Então um intercessor é alguém que se move entre os céus e a terra. Então você ouve a realidade dos céus e você comunica o que ouviu para a terra. Você enxerga a realidade nos céus e você compartilha o que você viu na terra. E quando você atrai os céus para a terra, algo sobrenatural acontece. Esse é o princípio da oração. Mas eu quero falar hoje sobre algo que é muito poderoso. A gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus, em vários momentos da sua história, orou antes e depois de um grande mover. A Bíblia diz que Jesus, ele orou antes do seu batismo, ele orou em desertos, ele orou em momentos difíceis, ele orou quando tudo ia bem. E a partir do modelo de Jesus que eu quero que a gente mergulhe na palavra de hoje. Você está comigo? Diga amém. Primeiro princípio, antes de falarmos sobre qualquer coisa, é o entendimento de que Deus sabe o que você precisa. Olha para mim, irmão. Deus sabe o que você precisa antes de você falar. Mas por que precisamos falar, pastor? Porque quando falamos com Deus o que a gente precisa, não é para comunicar algo que Ele não sabe, mas é para expor a nossa dependência ao único que pode suprir a nossa necessidade. Quando Jesus pergunta para aqueles homens enfermos enquanto caminhava na terra o que Ele queria que ele fizesse, Jesus não precisava de uma informação sobre a doença que eles tinham. Todo mundo sabia que aquele cego não enxergava, ou que aquele paralítico não andava. Todo mundo sabia que aquele leproso estava longe de casa e que ele tinha lepra e precisava de um toque. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está dando àqueles homens a oportunidade de estarem expostos diante do Deus que pode todas as coisas. E é isso que está acontecendo nessa noite. Jesus está perguntando para pessoas aqui: filho, o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua impossibilidade? E a partir dessa vulnerabilidade que o meu milagre começa a ser gerado. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Salmos 37:18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, a oração é um momento da gente conectar céus e terra, é um momento da gente compartilhar nossas necessidades, é um momento da gente agradecer por tudo que viveu. Mas a oração faz muito mais do que suprir o que você pediu ou te dar o que você precisa. A oração te torna mais parecido com Jesus. Eu não lembro de quem é o autor, mas essa frase, ela me impactou. Eu vi um tempo atrás, ela dizia assim: cada vez que eu oro, Deus tira algo meu e coloca algo dele. A oração faz um homem sanguíneo se tornar mais paciente. A oração faz um homem que é escasso se tornar mais generoso. A oração faz com que a gente se quebrante. É impossível você permanecer inflexível na presença do Deus Todo-Poderoso. A gente é quebrantado na presença de Jesus. A gente começa a se render na presença de Jesus. A gente começa a ser vulnerável na presença de Jesus. E todas as vezes que isso acontece, algo sobrenatural acontece em seguida. Eu lembro de um vídeo que eu vi um tempo atrás, de um campo de trigo, e aquela pessoa que plantava esse trigo estava falando que para eles é muito fácil de distinguir o trigo do joio. Aos olhos naturais, para a gente é quase impossível. Eles parecem a mesma coisa, mas para quem trabalha com isso todos os dias, para eles é muito fácil. E aí o repórter perguntou para ele: como é que vocês conseguem distinguir o trigo do joio? Ele falou: é só você esperar o vento passar. Quando o vento bate, o joio ele nunca se dobra, mas o trigo se dobra com facilidade. Por que temos desafios no nosso tempo de oração? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se expor, de se lançar, de se quebrantar, de se derramar. Mas a verdade é que todo milagre sobrenatural acontece a partir do momento em que você se entrega, se derrama. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração
quebrantado. Então eu quero falar com você nessa noite sobre um poder que libera o sobrenatural. Eu quero falar nessa noite sobre o princípio que foi, vamos junto, lindão, vamos fluir, que foi negligenciado, que foi esquecido, que muitas vezes foi terceirizado, talvez até subjugado, não foi valorizado. Quantas vezes a gente acreditou que o ministério de oração, o ministério das irmãs do coque, ou a necessidade e a importância da oração é algo que a gente terceiriza para nossa esposa ou para nossa mãe. Quantas vezes a gente se move numa nova estação sem ter tempo com Deus, esperando que alguém ore por nós. Quantas vezes eu recebo mensagens de pessoas pedindo que eu ore por motivos que nem eles mesmos estão orando. Pastor, ora por fulano, ou ora por esse caso. Mas é muito provável que algumas dessas mensagens sejam só alguém terceirizando a importância de algo que nem elas mesmas estão suprindo. Mas a Bíblia fala a respeito de homens de Deus que tinham tempo com Deus, e porque tinham tempo com Deus, viveram coisas que homens naturais não viveram. A Bíblia diz que José ouviu dos céus o que ninguém tinha ouvido, por isso ele governou no seu período, no seu tempo. A Bíblia diz que havia uma seca eminente e os magos não conseguiram decifrar o sonho que o faraó havia tido. A Bíblia diz que os sábios e toda a corte não conseguiu decifrar o sonho que Faraó havia tido, mas quando um jovem que ouviu os céus, ouviu o sonho de Faraó, para ele foi muito fácil discernir o que ele estava sonhando, porque quem ouve os céus governa na terra. A Bíblia fala que Davi era um homem de Deus, que estava cuidando do rebanho do seu pai. Não decidiram chamá-lo no dia em que um novo rei seria ungido, mas Deus mandou chamá-lo, porque era ele quem Deus queria ungir. E a Bíblia diz que Davi era aquele que tocava a harpa para Saul. Davi era aquele que acalmava o espírito do rei quando ele estava conturbado, porque só dá para você derramar sobre alguém aquilo que você carrega. Davi carregava um pedaço do céu, e quando a boca dele se abria, o céu se manifestava onde ele estava. E não é à toa que Davi é removido de um lugar improvável e colocado no trono mais alto que um homem poderia se assentar, no trono de Israel, porque quem tem tempo com Deus governa na terra. Quem ouve os céus vive o que homens naturais não vivem. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui queimando por Jesus? Agora, quem não ouve os céus anda em círculos, gasta tempo com coisas que não liberam o nosso destino ou que não apontam para o nosso futuro. Quem não ouve os céus demora décadas para viver algo que com Deus poderia viver em anos. Quem não ouve os céus está sempre dependente da palavra profética de alguém que ouve. Quem não ouve os céus está sempre consultando profetas como se fossem videntes, ou está sempre em busca de uma migalha de alguém sendo liberada durante 40 minutos de uma pregação no domingo, porque não tem tempo secreto durante a semana. Quem não ouve os céus se torna consumidor e não filho, se torna cliente e não parte da igreja. Quem não ouve os céus, irmão, assiste milagres, mas não consegue liberar nenhum. Quem não ouve os céus até crê que Deus faz algo, mas não crê que Deus vai fazer na sua própria vida. Quem não ouve os céus tem medo do futuro, tem medo do inferno, tem medo dos demônios, tem medo da inveja, tem medo dos levantes. Mas quem ouve os céus pode declarar com autoridade: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Você vê a diferença de quem tem tempo com os céus e de quem não tem tempo com os céus, de acordo com a forma como eles reagem ao dia mau. Quem não tem tempo com Deus é inconstante quando os dias são maus. Quem tem tempo com Deus, ele é inabalável, independente da circunstância. A Bíblia diz que Davi, ele está orando, jejuando para que Deus salve o seu filho, mas quando a notícia de que o seu filho havia morrido chega para o rei, ele troca as vestes, lava o rosto e recomeça. A gente vê inúmeros heróis da fé que sofreram perdas,
Eles vivenciaram luto, mas eles não pararam no seu tempo de luto. Eles recomeçaram, porque eles sabiam que o Deus que fez no passado iria fazer de novo. A gente olha para a história de Jó, perdeu seus filhos, perdeu seus recursos, perdeu tudo que tinha, mas ele sabia que o Deus que havia dado no princípio iria restituir, e iria restituir muitas vezes mais do que tudo que foi removido. Irmão, quem tem tempo com Deus não depende da opinião de ninguém, porque carrega uma palavra que foi liberada por Deus desde a eternidade passada. Quem caminha com Deus não está refém das circunstâncias e não tem uma fé emocional. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que porque Ele vive eu posso crer no amanhã, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que o Senhor é o meu bom pastor e de nada eu terei falta, eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu sei que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso, independente do que me cerca, eu sei que a palavra que Deus liberou sobre mim vai acontecer. Se alguém crê nisso, diga amém. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.